aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e como prometido, tô aqui pra contar curiosidades que você talvez ainda não saiba sobre Pretty Little Liars Original Sin. Como eu prometi, então, nos vídeos que eu tava fazendo aqui, analisando todos os episódios lançados pela HBO Max da série, tô aqui pra contar curiosidades sobre o elenco, sobre os bastidores, sobre a produção da série, também falar um pouquinho sobre as referências, porque essa é uma série que tá cheia de referências. Então eu juntei muitas coisas legais, assisti várias entrevistas, li vários artigos aí de sites gringos, então tem muita coisa boa. Se você já gosta de vídeos assim, não esquece de deixar o seu like pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar para mais pessoas. E também se inscrever no meu canal. Já teve muito vídeo de PLL Original Sin por aqui, comentei várias teorias, comentei todos os episódios, vou deixar a playlist linkada para vocês conseguirem assistir, mas também tem muitos vídeos de curiosidade em que assim eu faço aquela pesquisa para entregar muita coisa legal. Então, se você já gosta, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. E agora bora começar! Bom, bora começar do começo falando então do elenco, né? Apresentando as atrizes que dão vida a essas protagonistas maravilhosas. Vou começar pela mais conhecida da gente, né? Que você olhou pra carinha e você falou assim, eu tenho certeza que eu já vi em outro lugar, que é a Imogen. Ela é interpretada pela Bailee Madison, que tem 22 anos. E assim, a Bailee Madison você já pode ter visto, por exemplo, como a Maxine de Feiticeiros de Waverly Place. Ela já fez Ponte para Terabithia. Ela já fez Esposa de Mentirinha, mas ela tava em tudo naquela época, assim, nos anos 2000. Mas atualmente ela também fez algumas coisinhas, então ela já esteve em The Fosters, aquela série teen, né, bem legal que as pessoas gostam. Ela também esteve muito recentemente num outro filme da Netflix que se chama A Semana da Minha Vida, que é um musical bem estilo Camp Rock, em que a Bailee Madison mostra que sabe cantar. Então ela é aquela pessoa do elenco que você olhou e você falou, já vi antes. Mas a experiência com séries teens também estavam entre outras pessoas do elenco, por exemplo, com a Chandler Kinney, que é a nossa Tabby. A Chandler também tem 22 anos, essa é quase a idade de todas do elenco, e ela esteve principalmente na franquia Zombies, do Disney Channel, nos 3 filmes ali que tem os zumbis. Ela é uma das protagonistas desde o começo, também solta a voz, mostra que tem um talento muito legal. E eu amo que pra mim a Chandler Kinney, ela é muito especial porque ela esteve no clipe de Telling Myself do Joshua Bassett e os dois juntos, coisa mais fofa do mundo. E quem também tem experiência em canais adolescentes, infantis, infanto-juvenis por aí, é a Maya Refico, que interpreta a Noah. A Maya também tem 22 anos e olha só, ela é uma artista que ela nasceu em Boston, nos Estados Unidos, mas aos 6 anos ela se mudou com os pais dela para Buenos Aires. Então ela, assim, praticamente toda a cultura que a cerca é argentina. Ela fala espanhol fluentemente, ela morou a vida toda dela lá e ela começou a carreira dela lá, tanto que ela, enfim, ela ficou muito conhecida por ser a protagonista da série da Nickelodeon Kelly's Mashup, enfim, que é muito divertida e ela também canta demais, gente, esse elenco é muito talentoso, assim, ela não só canta, como ela também tem uma carreira musical, ela lança vários singles, então a Maya realmente tem um pezinho ali. E ela é muito ligada às raízes argentinas dela, apesar de ter se mudado pra lá com 6 anos, assim, ela fala inglês fluentemente, a gente viu na série, né? Mas todos os amigos dela estão na Argentina, é muito engraçado porque as meninas deram entrevistas, assim, e falam, quem fica mais tempo no celular? Aí todo mundo aponta pra Maya, mas ela fala, é porque meus amigos estão em outro país, eu tenho que ficar mantendo conversa com eles pelo WhatsApp o tempo todo, então assim, muito fofo. E agora vamos então para as outras duas protagonistas que não são ainda tão conhecidas, né? Que estão começando agora. Começando pela Malia Piles, que faz a Mouse, Minnie Mouse. Ela também tem 22 anos e ela fez só algumas participações ali ao longo da carreira. Uma dessas participações foi em The Fosters, justamente a mesma que a Bailee Madison já esteve também, elas só conectadas por isso. Ela também fez participação em How to Get Away with Murder e fez uma série chamada Baskets. Já a Farrah é interpretada pela jovem mais velha do grupo, que é a Zaria. Ela tem 26 anos aí, nasceu em 1990
96 e ela começou a carreira muito recentemente. O primeiro trabalho dela foi em 2019. Ela fez participação em Blackish, Meu Pai e Outros Vexames, Millennial Jenny, Bosch, O Legado. Então ela começou assim com pequenas participações. E é muito interessante que a Zarya contou num painel que teve de PLL, que inclusive foi mediado pela Lucy Hale, como ela conseguiu esse papel, né, na série. E ela contou que, enfim, ela demorou muito pra atuar porque ela nunca teve dinheiro. E, enfim, era uma coisa muito que ela adoraria seguir, mas exigia muito investimento. Mas ela conseguiu, de alguma forma, um instrutor, um treinador de atuação ali, um instrutor de atuação pra ela, que disse que daria aulas pra ela pro bono, que é sem pagar, né, grátis. Ele falou que ele queria muito investir na carreira dela e que daria as aulas de graça. E aí, por todo esse tempo, enquanto ele foi dando as aulas pra ela foi fazendo testes, se dedicando, e ela conseguiu uma participação aqui e ali. Mas quando ela conseguiu de fato o papel em PLL Original Sin, ela disse que o momento em que os dois receberam a notícia foi muito especial, que os dois começaram a chorar muito, que eles tiveram, assim, finalmente o trabalho chegou até aqui. E, enfim, agora ela vai conseguir retribuir tudo que ele fez pra ela, muito fofo. E uma coisa também bastante curiosa em relação a Zarya é que ela é 4 anos mais velha que todo o elenco, né? Ela, enfim, tem uma outra vivência aí. E Todo Mundo, numa entrevista pra Seventeen, contou que a Zarya é tipo a mom friend, é tipo a amiga mãe de todas. Ela sempre tinha biscoitinhos pras meninas, ela sempre ficava, ai, você tá com fome? Quer alguma coisinha aqui? Tinha uns snacks separados pra todas ali durante as gravações. Elas gravaram por 9 meses numa cidade perto de Nova York, mas um pouquinho mais afastada pra dar esse clima mais de interior. Então elas se aproximaram muito durante esse período e a Zarya era meio que cuidava de todas. Bom, agora eu vou falar rapidinho sobre outras pessoas do elenco bem específicas que eu acho que vale você falar, talvez eu já tenha visto essa carinha antes, ou relacionar com outros assuntos, porque uma das coisas que mais bombou, né, no TikTok, no Reels, no Instagram, foi a atriz que faz a Angela Waters. Ela é a Gabriela Pizzolo, que é quem faz ninguém mais ninguém menos que a Suzy de Stranger Things, que aparece aí na 3ª e na 4ª temporada, namorada do Dustin, que canta ali com ele naqueles momentos. E aí é muito engraçada que a Suzy é aquela menina, tipo, muito pra cima, muita energia, também muito tecnológica, e parece muito uma criança, e aí você vai pra PLL, que foi gravada, assim, provavelmente quase junto com a 4ª temporada de Stranger Things, um pouquinho depois, talvez, mas assim, pouco. E aí, ela é outra pessoa, uma adolescente muito maior, sofredora, que, nossa, passa por cada perrengue. É como se ela fosse 2 pessoas completamente diferentes, né? Então mostra que ela é realmente uma atriz maravilhosa. O ator que faz o Greg, o namorado da Karen, que depois fica com a Kelly, é o Elias Kakavas. E ele já tem uma experiência interpretando caras escrotos em séries teen, porque é ele que faz uma participação na 2ª temporada de Euphoria como a versão mais jovem do Cal, que é o pai do Nate. Ele aparece ali um pouquinho em um episódio, né, que tem um destaque maior, e ele também esteve em PLL. Então a experiência ali de interpretar caras bonitos que na verdade são horrorosos por dentro, ele já tinha. E aí a gente tem o Alex Aiono, que é o intérprete do Sean, namorado da Noah, e ele também é um cantor, assim, muito experiente já. No Spotify tem várias músicas. Ele tem um álbum gospel, inclusive. Então, ele e Maya Refico, o casal talentoso ali nessa série, né? Maravilhosos. Eu amo que realmente tem muita gente que canta bem por aí. Tenho certeza que em algum momento eles vão mostrar isso de alguma forma. Vai ter um episódio de karaokê, episódio musical. Se tiver uma 2ª temporada ou tiver mais temporadas pela frente, Roberto Aguirre Sacasa vai dar um jeito de colocar esse elenco cantando. E eu não vou reclamar não, porque tem muita gente talentosa, eu quero ouvir eles cantando sim. E também vale fazer uma menção muito legal ao Ash. O Ash é o nosso respiro entre os homens dessa série, né? O que faz o par com a Mouse. O Ash é um jovem trans na série e também é interpretado por um ator trans na vida real, que é o Jordan Gonzalez, que é muito legal, né? Ele já fez The L Word Generation K,
mais ou menos assim, a série que ele já fez antes. E é muito legal, uma coisa que eu tava vendo nas redes sociais, sobre os 2 reboots recentes que a gente teve na HBO Max, de Gossip Girl e de PLL, que temos 2 atores trans que não são resumidos a serem trans, né? Que eles não estão ali pra isso, que você nem chega a mencionar. No começo, quando eu assisti, eu percebi muito depois, né? Porque não é o foco ali. O foco é ele ser um cara que tá ali pra ajudar a Mouse em determinado momento, tem uma importância muito grande na história dela, uma fonte de apoio ali. Então é muito legal ver essa trajetória representada e, enfim, Jordan Gonzalez arrasou como o único homem que se salva dessa série. E bom, já que a gente tá falando aí de relacionamentos na série, vamos falar de relacionamentos na vida real, porque tem que ter uma fofoquinha, né? A gente gosta da fofoca. E olha só, eu, enfim, tenho as minhas questões, porque PLL original tinha já a Emily desde o começo como um símbolo muito importante ali para jovens que nunca tinham visto uma, enfim, mulher lésbica, depois da Alison como uma mulher bi representada na TV, para ter essa forma ali de você se identificar. E agora nas telas, por enquanto ficou muito preso a casais ainda homem e mulher, né? Só como novamente o Ash traz aí um pouco de representatividade, mas ainda assim é algo que pode ser explorado um pouquinho a mais. Dito isso, nos bastidores temos representatividade. Sim, a Maya Rifico é super aberta em entrevistas, ela disse que é bissexual e ela disse que uma das coisas que a fez se ligar com a Amalia Piles muito de cara foi por a Amalia também ser queer. As duas, então, são LGBTQIA+, maravilhosas, representam muito, falam muito sobre isso. A Amalia falou, inclusive, que assistir a história da Emily em PLL ajudou muito ela a, enfim, se aceitar melhor e entender o que ela estava passando. Então, teve uma importância muito grande na trajetória dela. Então, isso é muito legal. E as duas, olha só, mais uma curiosidade aqui inusitada, além delas terem criado uma relação muito forte por serem as duas queers ali do elenco, elas também criaram uma identificação porque as duas elas nasceram exatamente no mesmo dia, com algumas horas de diferença, e aí por isso o mapa astral delas é praticamente inteiro o mesmo, e elas são assim muito parecidas de personalidade. Pro E-Talk, a Maya Rifico disse que só 2 astros de todo o mapa astral delas são diferentes, de resto é tudo igual, e aí enfim, elas ficaram realmente muito próximas, fofíssimas. Aí a gente tem Betty Madison, que namora o Blake Richardson, que é um dos integrantes do New Hope Club. Ela é muito fã do New Hope Club, ama ouvir o namorado, ela conta aí em várias entrevistas que, enfim, ama ouvir as músicas dele, ouve com antecedência, os dois são muito próximos. E a Zarya namora o Trevon, que é um comediante, ator e roteirista que escreveu e co-dirigiu o curta-metragem Two Distant Strangers, que levou o Oscar de melhor curta-metragem em live action no Oscar de 2021. E esse curta também tem a Zarya no elenco. Ela fez uma participação aí, então ela esteve no Oscar, ganhou a estatueta dela ali muito merecidamente. E tem um namorado aí também bem legal, bem reconhecido na indústria, um power couple aí no meio. Por enquanto, a gente só não sabe muito sobre Chandler Kinney. Ela é muito reservada em relação aos relacionamentos dela, nunca comentou muito sobre isso, nunca foi vista ali, nada muito suspeito. Mas, né, uma menina Disney já treinada, que já tem experiência desde criança com isso, e Disney protege muito em relação. Então eu acho que é por isso que ela se mantém privada ali e tá tudo bem também. Bom, pra nossa terceira curiosidade aqui, agora passando para outro tópico, vou falar de novo da Zarya, porque além, enfim, dessa relação dela com o instrutor, que ela queria muito atuar, ela é a mãe do grupo, basicamente assim, mas ela também tem um outro fato muito legal, ela é muito ligada às artes desde criança, e desde criança ela é apaixonada por balé, assim como a Farrah, e ela treinou muito, e aí foi muito fofo, porque no dia que PLL estreou, a Zarya postou uma foto dela, bailarina, criancinha, do lado da mãe e escreveu a seguinte legenda: "Oi, pequena Zarya, obrigada por acreditar no impossível, você estava certa." Então valeu a pena pra ela ter treinado tanto balé, porque quando chegou o momento dela finalmente estrear na atuação, ser lançada aí como uma protagonista, no caso, né, de uma série de um porte tão grande, ter treinado balé foi essencial pra jornada dela. Então, enfim, ela não teve que fazer nada correndo. Quando chegou um papel de uma bailarina, ela já sabia tudo que ela precisava fazer ali, então muita coisa que a gente vê da Farrah na série
é muito da Zarya já, o que ela já sabe. E aí eu quis separar uma outra curiosidade envolvendo o elenco em um outro tópico, porque eu fiquei chocada com essa curiosidade. Eu falei, meu Deus, eu preciso falar especificamente dela por aqui, que é a mãe da Mouse. E aqui estou falando da Elodie, que é uma das Little Liars dos anos 90 ali. Ela é interpretada pela Lea Salonga, que, gente, é ninguém mais, ninguém menos que a voz cantada da Jasmine na animação de Aladdin da Disney. Ela que canta a Whole New World, a versão original, a versão que você ouve em todos os lugares, assim, da animação. Porque a voz, normalmente na época daquelas dublagens, era a voz da dublagem, da fala, e outra voz era a voz do canto. E a Lea era a voz do canto. Você vai lá no Spotify, ela está acreditada. Isso é maravilhoso. Quando eu descobri, eu fiquei chocada com essa informação. Que, enfim, ela é uma princesa da Disney. Não, e é muito doido, porque na série, as mães da Mouse, a Elodie e sempre esqueço o nome da outra mãe, coitada. É porque ela não faz parte das Little Liars. Mas, enfim, as duas mães da Mouse são apaixonadas pela Disney, né? Tanto que, na verdade, a Mouse é apelido, o nome dela é Minnie. É a Minnie do Mickey. Então, e aí na vida real ela é uma princesa da Disney. Eu amei isso, sério, perfeito. Vamos pro nosso quinto fato, agora com o áudio correto. Tivemos um probleminha aqui tecnológico, mas agora estamos com o microfone funcionando. Desculpa pelo áudio do início, mas bora agora falar então do nosso quinto fato, que é uma coisinha que eu já trouxe um pouquinho antes, que é: as meninas eram muito fãs do PLL original quando elas foram escolhidas pra fazer parte do reboot. E aí tem vários fatos muito interessantes, né? Como eu falei, a Malia já disse que a história da Emily foi muito importante na trajetória dela. Ela assistia PLL desde que ela tinha 10 anos. Então, assim, toda a adolescência dela foi guiada pela série. E ela também, enfim, a série servia muito como uma fonte de conversa pra ela com amigos e tudo mais. A Chandler Kinney contou que também assistia toda a série e era o assunto dela na escola com as amigas. Todo mundo ficava tentando fazer teorias de quem seria a E e tudo mais. A Bailee Madison era apaixonada, né? Ela é super fã mesmo. Ela sempre gosta de trazer essa informação nas entrevistas. Ela assistia a série religiosamente toda terça-feira quando ia ao ar. E é muito engraçado, porque a Bailee já é um pouco mais consolidada em Hollywood. Então, aos poucos, ela foi conhecendo o elenco e ficando próxima do elenco. E aí ela ficava, tipo, tentando não surtar enquanto ela conhecia a Trent Belisario, a Shay Mitchell. E em um determinado ponto, ela virou realmente amiga da Lucy Hale. Elas faziam, assim, treinos de academia juntas. E ela disse que foi aos poucos, a cada encontro, ela ia ficando um pouco mais à vontade, até virar de fato amiga e parar de surtar como fã. Já a Maya Refiko tem uma história também muito legal, que ela era muito fã de Ezria, a Arya e o Ezra, né, o chip dos dois, que inclusive foi mencionado em PLL Original Sin. Ela era tão fã deles que ela escreveu com esmalte branco no engradado lá da cama dela, Ezria, pra, tipo, deixar bem claro ali que ela era muito fã. E aí já a Zarya contou que ela teve uma história muito interessante, mas, enfim, chamou a atenção dela envolvendo PLL, porque ela mudava muito de escola quando ela era pequena. E aí, quando ela chegou numa escola nova, tinha uma menina que ela achou que seria uma amiga dela, que, enfim, virou e falou: você precisa ler esses livros de PLL, tá bombando, não sei o que lá, e deu o livro pra ela. Só que aos poucos, antes dela começar a ler, ela foi percebendo que essa menina, enfim, era racista, tratava ela de uma outra forma, não era tão amigável quanto parecia, e ela sofreu muito nas mãos dessa menina. Só que ela tinha uma relação muito estranha, tipo, por ter sofrido tanto, ela ficou instigada a falar: por que ela queria que eu lesse esse livro então? E aí ela foi lá e leu PLL, os livros da Sarah Shepard, por conta disso. E bom, engatando nesse quinto fato, vamos pro nosso sexto, que é: a Lucy Hale foi meio quem trouxe a informação do reboot de PLL pra Bailee Madison. Então, depois de Bailee Madison ser super fã, virar amiga de Lucy Hale, as duas ficaram tão próximas que foi a Lucy que falou: você devia ficar de olho, estão fazendo um reboot. A Bailee contou em várias entrevistas que tudo aconteceu durante um dos treinos de academia que elas estavam fazendo juntas. Ela disse que foi especificamente no momento em que elas estavam fazendo umas abdominais aí no meio. A Lucy Hale virou: sabe que meu amigo Roberto tá fazendo um reboot de Pretty Little Liars? Você devia tentar. E o Roberto é amigo da Lucy Hale porque a Lucy
foi a estrela, né, de Kate Keane, que era um dos spin-offs de Riverdale, que também era comandado pelo Roberto Aguirre Sacasa, que é quem comanda, né, o PLL Original Sin. E aí a Bailey falou, meu Deus, seria meu sonho, mas assim, acho que não vou conseguir nunca, né? Será que tá ao meu alcance? E aí, enfim, ela ficou sabendo disso, pediu pros empresários, assessores dela ficarem de olho, e algum tempo depois ela recebeu por e-mail que iam rolar os testes. E aí, ela contou que fez os testes, só que ela fez, tipo, num fim de semana de 4 de julho, que era feriado. Então, ela demorou muito pra ouvir a resposta de se tinha passado ou não, e ela teve que esperar. E ela disse que nessa época, enquanto ela esperava, ela ficava conversando com a Lucy Hale, tipo, essa demora é normal? O que você acha disso aqui lá? E a Lucy ficava tentando consolá-la. Então, assim, gente, que fofa, amei essa amizade. Lucy Hale, inclusive, é muito participativa em relação à série, né? Foi ela que apresentou o painel na premiere de PLL com as novas Liars, enfim, contando as experiências delas, mas também perguntando as experiências das meninas. Ela é muito amiga da Bailey Madison. Então, assim, gente, se tiver uma segunda temporada, Lucy Hale, eu não duvido que ela faça uma participaçãozinha. Nosso sétimo fato é que, assim como nós, as meninas também estavam muito curiosas pra saber quem era A. E elas foram recebendo os roteiros de cada episódio conforme elas foram gravando. Então, enfim, elas não conseguiam descobrir tudo até lerem o último, né? Que foi quando tudo foi revelado. E aí elas ficavam tentando decifrar, né? O que ia acontecer, quem podia ser e tudo mais. A Maya Refico contou pro Entertainment Tonight que elas separavam em tudo, que elas ficavam, por exemplo, procurando rascunhos dos roteiros nos sets pra ver se alguém tinha deixado lá por engano e tinha a informação que elas queriam. Elas disse que elas ficavam de olho nas montagens dos cenários conforme elas estavam gravando, pra ver se tinha, tipo, esse cenário pertence a personagem tal, então talvez essa personagem esteja relacionada aí no meio. Mas, pelo que elas disseram ali, ninguém adivinhou quem seria. Elas chutaram, será que é alguma de nós? Ou será que é algum familiar? Elas chegaram a pensar em algumas coisas, mas não acertaram quem seria a A na teoria final. Em oitavo lugar, vamos falar sobre moda, porque assim, é muito legal ver como as roupas foram pensadas muito especificamente para cada personagem. A figurinista Megan Stark Evans contou todos os detalhes do que ela pensou pra Teen Vogue. E aí ela contou como, enfim, cada personagem ela pensou nos traumas que a personagem tinha vivido, na evolução da história da personagem ao longo da série, nos gostos de cada uma pra pensar nos looks. Então, a Tabby, por exemplo, teve muita inspiração em peças dos anos 70 e 80 e também algumas peças masculinas ali no meio, tipo algumas coisas mais largas e tudo mais. Mas ela teve muita inspiração em referências a filmes daquela época e filmes também de diretores e diretoras negras. Então era uma coisa muito importante para fazer isso. A figurinista disse que procurou designers indie, não tão conhecidos, e também procurou muita roupa em brechó para fazer uma coisa, enfim, que seria autêntica à Tabby. Tanto que no primeiro episódio, a Tabby usa uma camiseta que tá escrito Do the Right Thing, que é uma referência ao filme de 1989 do Spike Lee, que ela contou que a atriz, né, a Chandler Kinney, contou que foi uma das roupas que ela mais gostou de todo o figurino e contou que, enfim, a figurinista fez um longo trabalho procurando essa camiseta nos brechós e aí achou e disse que achou perfeita. Já a Imogen tirou muita inspiração dos anos 60 e a figurinista contou que assistiu muito o Bebê de Rosemary, o filme, pra tentar puxar algumas inspirações dali. Inclusive é até interessante porque no episódio de Halloween a Imogen se veste, né, como uma referência ao Bebê de Rosemary. Então tem algumas coisas ali. Então ela disse que procurou muitas coisas com, enfim, vestidos, muitas costuras, meias de cano alto. Ela também procurou algumas peças vintage que a Imogen poderia ter tirado do armário da mãe dela pra usar. Então, tipo, macacão, umas coisas assim. Porque, enfim, a Imogen ficou grávida sem qualquer planejamento. Então, ela teve que se virar com as coisas que ela tinha. Então, ela pensou que ela buscaria muitas coisas no armário da mãe da época que a mãe ficou grávida dela. Então, trouxe também essas referências.
Já a Mouse é bem óbvia aí a referência. Ela é pra ser tipo uma personagem da Disney dos anos 90 com uma explosão de cores. E a figurinista contou que realmente se inspirou ali nos traumas, porque o trauma da Mouse é muito a separação paterna. Ela teve, enfim, esse trauma na infância naquele festival que alguém tirou ela de perto das mães e ela ficou com muito medo. E aí a figurinista pensou que o trauma da Mouse seria então ela não ter vivido essa infância direito e ficar muito presa ainda a coisas de quando ela era criança, tanto que ela busca muito os pais que perderam filhos pra fingir que é essa criança. Então, todo o figurino dela é pensado em coisas mais infantis, então tem muitas estampas de personagens, de desenhos, muita cor, realmente pensando nesses detalhes. No entanto, a Mouse tem uma outra personalidade que é ser muito tecnológica, né? Ela, enfim, sabe hackear muito bem as coisas, tem acesso fácil a computadores e tudo mais. Então, pra deixar esse look infantil dela um pouco mais tecnológico, dá pra perceber alguns acessórios que são colocados. Por exemplo, um colar com um chip de computador, com, enfim, peças, né, de computador que compõem, ou ela o tempo todo com um fone de ouvido, um headphone pendurado ou na cabeça, pra, enfim, trazer esse contraste que mistura as duas personalidades dela. A Noah já é aquela clássica garota do esporte, né? Então, a figurinista disse que trouxe muita inspiração das roupas atléticas dos anos 70 e ela também pensou que a Noah e o Shawn, que também é atleta, dividiriam muitas roupas. Então, por exemplo, em vários momentos você vai ver a Noah usando jaquetas oversized, que poderia ser uma jaqueta que ela pegou emprestada do Shawn, mas ela também usa muita sainha, ela usa as meias longas, ela usa muito tênis o tempo inteiro, pra, enfim, combinar com essa personalidade dela do atletismo, né, de correr o tempo inteiro, e do namorado atleta também. E em relação às cores, é muito engraçado porque foi pensado em algumas cores pras pessoas também. Então a Mouse é super colorida, tem de tudo, e já a Noah é muito focada em cores primárias, porque normalmente escolas, né, uniformes de escolas são bem focados em cores primárias, então a Noah também, porque representa meio que uniformes de times e tudo mais. Já a Farrah é muito cores bebê. Ela usa muito lilás, azul claro, o rosinha acinzentado, porque ela é uma representação da bailarina moderna. Então, enfim, tudo que ela usa muito veludo, ela usa muito seda, ela usa colã, né, o tempo inteiro, ela usa os bolerinhos ali em cima, tudo pra trazer essa vibe de bailarina. E é muito engraçado porque a figurinista disse, você vai ver na jornada dela essa mudança. Então até aquele momento, é que naquela época ainda não podia dar spoilers, mas agora a gente entende que até o momento em que a Farrah tá muito focada em ser bailarina, você nunca vai vê-la, por exemplo, usando calça jeans. No entanto, quando ela decide não alisar mais o cabelo e ser quem ela é, aí ela usa calça jeans. Então tem essa quebra e essa evolução da personagem que a gente vê no figurino também. Em nono lugar, vamos falar da primeira cena gravada, né? A série foi gravada durante 9 meses e seguiu mais ou menos na ordem dos episódios ali pra trazer a surpresa da revelação de A no final. Mas, mesmo quando é gravado o primeiro episódio, depois o segundo, nunca é na ordem que o episódio acontece. Então, na verdade, a primeira cena gravada de todas foi uma que as meninas até zoam a Maya Rifico por isso, porque é a cena em que a Noah pega o xerife ali se envolvendo com outro garoto do serviço comunitário. E aí ela diz que já começou as gravações com aquele empurrão, né? Se ela tivesse nervosa antes, agora pelo menos já começou com tudo e se livra de qualquer nervosismo. Mas é algo que as meninas super zoam, porque, enfim, tinha que começar de algum jeito e aí começou logo com uma cena com uma carga mais pesada, mais dramática, com, enfim, um grande momento ali de revelação que a Noah passou. E em 10º lugar, bora falar da barriga falsa da Imogen. Pois é, essa barriga falsa por aí. A Imogen teve que usar essa barriga falsa praticamente por todos os episódios, né? A gente só tem 2 cenas no finalzinho do 10º episódio em que ela não usa a barriga, que ela já teve a bebê, e também alguns flashbacks, mas praticamente tirando isso, ela teve que usar em todas as cenas, durante todo esse tempo que eles gravaram. Então isso mudou muito coisas na vida dela. Ela contou que a barriga falsa pesava de 2,5 kg a 3 kg, que é bastante ali, né, na sua postura. E por conta disso, quando ela tirava a barriga, ela ainda assim continuou mudando o jeito de andar. Até quando ela terminou as gravações e voltou pra casa, ela contou que a irmã dela virou e falou:
nossa, você tá até andando diferente por conta disso, porque ela se acostumou, ela virou e falou, você tá só 80% Bailey por enquanto, falta ainda voltar completamente. E a Bailey contou que depois das gravações ela teve muita dor nas costas por conta disso, né? É um peso a mais que ela levou ali o tempo inteiro, quase uma gestação, porque foi por 9 meses, né? E aí ela disse que foi numa massagista, e a massagista virou e falou, nossa, onde você tá sentindo dor nas costas, você ficou grávida ou usou uma barriga falsa recentemente? E é muito engraçado, porque ela foi numa massagista de Los Angeles, né? Então, obviamente, uma massagista de Los Angeles sabe que tem uma possibilidade muito grande de uma atriz ter usado uma barriga falsa por muito tempo. Então, a massagista perguntou da barriga falsa e ela falou, foi exatamente isso que aconteceu. E aí, a dor nas costas estava explicada ali. Para os nossos últimos fatos e curiosidades, bora trazer, então, as referências de PLL Original Sin, começando com as referências a slashers, né? Aos filmes de terror slasher, que são aqueles, enfim, de facadas, com muito sangue, muita perseguição, que é algo que PLL Original Sin quis trazer desde o começo e trouxe em vários pequenos detalhes. Por exemplo, logo no começo, o visual de A já foi inspirado por vários vilões clássicos. Um vilão mascarado que persegue pessoas. Então, uma das primeiras impressões, uma das primeiras inspirações de A para esse look foi o Leatherface do Texas Chainsaw Massacre. Aí a gente teve também o Jason Voorhees de Sexta-feira 13 e o Michael Myers de Halloween. Foi meio que uma inspiração dos três que formou o visual completo que a gente vê no A usando aí, né? O primeiro episódio inteiro traz muitas referências, inclusive, ao filme Halloween, né? Que teve o vilão que inspirou A. Mas assim, no jeito de filmar, nas posições das câmeras, cenas do filme que eles trouxeram um modo de reproduzir no primeiro episódio. Então tem até várias comparações na internet em relação a isso e é muito legal. E no primeiro episódio também tem algumas referências ao filme Hereditário, que é um filme de terror aí que é muito engraçado, que as atrizes estavam contando, enfim, das 5 principais, elas estavam contando que elas tiveram um momento ali nos primeiros dias de gravação em que os produtores viraram e falaram, qual o seu filme de terror favorito? E aí várias delas falaram Hereditário. E depois elas perceberam que uma das protagonistas deste filme Hereditário é a Mallory Bechtel, que interpreta a Karen e a Kelly. E aí elas ficaram, meu Deus, será que ela achou que eu falei só pra agradar? Mas na verdade não, elas realmente gostavam desse filme. E é muito engraçado, porque a Mallory esteve em Hereditário, ela teve também em outros filmes de terror, ela já tem uma experiência com isso, e aí ela fez a Karen e a Kelly, e o primeiro episódio tem muitas referências ao Hereditário, inclusive uma referência em quando tá as duas envolvidas, né, na série. Então, muito legal de ter essa conexão entre o personagem passado dela com o que ela tá fazendo agora e referências e tudo mais. Aí a gente também tem outras referências até envolvendo os nomes. Então, segundo a Teen Vogue, por exemplo, o nome da mãe da Tabby, que é a Sydney, é uma referência a protagonista de Pânico. O nome do Wes, o gerente do cinema que a Tabby trabalha também, é uma homenagem ao diretor Wes Craven, que é o diretor de Pânico e A Hora do Pesadelo. E o nome da Imogen é uma referência à atriz Imogen Poots, que faz a protagonista do filme Extermínio 2 de 2007, que se chama Tammy Harris. E Pânico realmente tá em tudo. Inclusive, no primeiro episódio, a primeira mensagem que a Tabby recebe de A quando ela tá lá na aula de cinema é uma mensagem que diz What's your favorite scary movie? Que é qual é o seu filme de terror favorito? E ela responde quem é. E essa frase é uma referência a uma frase que a Drew Barrymore, a personagem dela, diz no primeiro filme de Pânico de 1996. Por fim, a gente tem uma referência muito legal no nome da empresa de advocacia que a mãe da Farrah, a Corey, trabalha, que se chama Strode, Prescott, Ripley and Associates. E são todas mulheres que são as final girls, que eles chamam, né? Aquelas sobreviventes de filmes slasher. Então, Strode é da Laurie Strode, que é a Jamie Lee Curtis de Halloween. Prescott é a Sydney Prescott, que é interpretada pela Neve Campbell de Pânico. E Ripley é a Ripley, que é interpretada pela Sigourney Weaver de Alien. Então, assim, todas mulheres maravilhosas que foram homenageadas
nessa empresa de advocacia da Corey. Por fim, a gente tem algumas referências aí à PLL, né? A gente tem algumas mais claras. As meninas vão visitar o Radley Sanitarium, que aparece muito, né, como o sanatório Radley no PLL original, que a Mona fica por um tempo, a Spencer fica internada também. Tem todo um suspense envolvendo o Ed Lamb, que aparece na PLL agora no Original Sin pra contar pras meninas sobre a mãe da Angela, que teria ficado um tempo internada lá. As meninas fazem uma viagem pra Rosewood, visitam a livraria do Ezra, né, que ele desenvolveu depois que casou com a Arya e ficou tudo bem. Elas visitam lá Ezra Books, que chama, muito fofo. A gente também tem a maior referência de todas no final, que é a Imogen falando que vai dar o bebê dela pra adoção pra um casal de Rosewood, que é o Ezra e a Arya, que dá espaço pra eles aparecerem no futuro da série também, porque ela diz que é um casal que concordou em mantê-la atualizada em relação a bebê. E também é muito legal, porque no final de PLL original, a Arya realmente fala que ela e o Ezra vão adotar um bebê, então assim, tem uma conexãozinha ali no meio. Mas também tem umas coisinhas que foram um pouco menos percebidas, por exemplo, nos episódios 4 e 5, quando a No vai procurar na bolsa da mãe ver se ela encontra algum frasco de remédios, ela encontra um frasco de remédios que tá escrito que é pro Caleb Rivers, que é o Caleb da série, que ficava com a Hannah e tudo mais. E foi muito legal porque a Maya disse que ninguém contou pra ela sobre isso. Mas assim que ela pegou o frasco pra atuação e leu o nome, ela ficou, meu Deus, é o Caleb! Fizeram uma referência aí muito fofa e realmente trouxeram ele como um easter eggzinho pros fãs. E a gente também tem uma coisa muito fofa, que eu não sei se foi sem querer ou foi de propósito, porque nos bastidores do PLL original tem um vídeo que é a Shay Mitchell e a Ashley Benson cantando aí nos bastidores a música Iconic da Alanis Morissette. E essa música é cantada pelas personagens, né, pela Imogen e pela Tabby, quando elas estão fazendo a road trip indo pra Rosewood. Então foi muito significativo, porque era um momento em que estava sendo mencionada ali PLL original e trouxeram uma música que foi muito marcante da Shay Mitchell e da Ashley Benson terem cantado. Então assim, tudo fechadinho. Bom, é isso. Essas foram as curiosidades, fatos e referências de PLL Original Sin. Espero que vocês tenham gostado de saber. O que mais te surpreendeu? Deixa aqui nos comentários o que você ficou chocado de saber. Se você achou outra referência, tem outra curiosidade que eu não comentei, deixa aqui nos comentários pra gente, enfim, compartilhar também. Se você conhece algum fã de PLL Original Sin que podia gostar desse vídeo, manda o link pra ele, vamos ajudar a divulgar por aqui. Também deixa o seu like pro YouTube ajudar na distribuição, mandar pra mais pessoas, pra entender que é um conteúdo legal. Se inscreva no meu canal, muitas coisas de PLL, muitas coisas de séries teens você vai encontrar por aqui. E também ativa o sininho pra receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!